Amém. Eu salvo a todos com a paz do Senhor. Amém. Deus é bom, soberano, né? Nos surpreendendo aí com a vida da nossa irmã Estela, com a vida da nossa irmã Vitória, né? Com os meninos. Eu não vou falar o nome desse que eu falo errado. Um é Júlio, o outro eu falo errado. Do pai e do filho eu falo errado. Que o Zé aí, com os Brei, com o Braga, faz tudo errado. Mas que Deus abençoe cada um de vocês, né? Nós chegamos até aqui porque Deus nos sustentou e Ele é fiel, né? Ele é soberano sobre as nossas vidas. Esses dias, acho que foi uns duas quarta-feiras atrás que eu abordei a Vitória e a Tainá entraram na porta e falei, os hinos de vocês eu conheço quase tudo. O da Vitória, o da Tainá é esse aí, Lázaro, né? Ele cantava junto comigo, vamos. Você faz essa parte, eu faço essa, né? Da Vitória, né? Que é da alegria, da Estela é o reunimos-nos aqui, né? Do Dovan ninguém explica a Deus, né? E é maravilhoso, e até do Brendo tem. Do Brendo é o autor da vida. Quando ele veio louvar e orar aqui na segunda-feira que nós louvamos muito esse hino, né? Escutávamos esse hino ficou para ele. Que ele entrava na presença do Senhor orando aí, e eu falei para a Vitória que eu ia lembrar do hino, né? Falei, vou achar o hino lá é autor da vida, né? Porque ninguém pode nos separar do autor da vida. Porque Deus, Ele é um Deus que cuida de nós, é um Deus que zela de nós, é um Deus que nos ama. Eu não sei se você já entendeu ou se você já sentiu o amor de Deus. Muitas vezes o amor de Deus, a gente ama, a mãe da gente nos ama. E nós amamos a nossa família. Mas o amor de Deus, Ele intercede, Ele nos constrange. Ele olha para nós assim, Ele traz sobre nós algo diferente. Algo que mesmo diante de tantas adversidades que nós temos vivido e passado por esses tempos, nós vimos o amor de Deus. Eu tenho visto isso e tenho vivido isso. Né? E nós estamos numa campanha que fala sobre isso, sobre o amor de Deus, sobre a graça do Senhor, sobre a bênção do Senhor. Né? Porque Deus, Ele é fiel. Fazia tempo que Deus me deu essa palavra e nós entramos em campanha desde maio, né? Desde maio nós estamos aqui orando. Essa campanha vai se encerrar só em novembro, né? Ainda falta alguns dias, deu 30 dias dessa campanha, né? Mais 6 meses. E depois dos 6 meses nós vamos ver a bênção do Senhor sobre as nossas vidas e sobre aquilo que temos clamado a Deus. Porque muitas vezes nós temos que ser perseverantes nas coisas do Senhor para nós recebermos a vitória dele. Porque ele falou assim, nós como pai e mãe de terra, como nós olhamos para nosso filho, nós achamos ele é merecedor ou não. Imagine Deus. Deus, ele olha para nós e fala, vamos ver se ele vai perseverar até o fim. Vamos ver se ele vai continuar olhando para mim. Amém? E o nome do Senhor será glorificado. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em 2 Samuel 21. Eu vou ver se eu consigo pincelar bastante palavra aqui. Eu não vou ler toda. Mas nós vamos falar o que Deus tem colocado nos nossos corações nessa noite. Aqui nós vamos ler o primeiro versículo, o 10 e o 14. E depois eu decorro o texto. Amém? Aqui fala que houve fome em Israel e a causa da fome. Muitas vezes nós olhamos para a nossa vida e falamos assim, está acontecendo algo, mas algo que Deus tem para nos trazer a resposta. E nós necessitamos da resposta do Senhor. E aqui houve isso. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. E houve em dias de Davi uma fome de 3 anos. E de ano em ano Davi consultou ao Senhor. E o Senhor lhe disse, é por causa da casa de Saul, a casa dele sanguinária, porque matou os gibeonitas. Aleluia. E aqui no 10 diz assim,
Então Rispa, filha de Aiai, tomou um pano de cilício e estendeu-lhe sobre a penha, desde o princípio da cega até o destilar da água sobre eles do céu, e não deixou que as aves do céu se aproximassem deles de dia, e nem os animais do campo à noite. E no 14 diz assim: e enterraram os ossos de Saul e de Jonas, seu filho, na terra de Benjamim, em Selá, na sepultura de Quis, seu pai, e fizeram o que o rei ordenara, e depois disso Deus atracou-se para com a terra. Amém? Eu não vou ler, tem 14 versículos, mas essa palavra diz que no tempo de Davi, no reinado de Davi, houve uma fome muito grande em Israel. E Davi começou a observar que passava um ano, passou outro ano, e a chuva não vinha naquele lugar. E Davi consultou ao Senhor, e o Senhor respondeu a ele o que estava acontecendo naquele tempo do reinado dele. Que ali havia acontecido que quando Saul reinou, Saul era um homem, um rei que Deus o rejeitou. E quando ali no rejeitar de Saul, havia ali no povo de Josué, houve um povo que enganou Josué. E Josué não consultou a Deus e fez uma aliança com aquele povo. E houve ali, naquela aliança, que ele prometeu que não mataria o gibeonita. E Saul, pela sua arrogância, Saul era um homem bonito e muito arrogante, e ele falou que todo aquele povo que estava ali atrapalhando o reinado dele, ele trouxe sob espada, ele matou os gibeonitas. E quando passou no momento de Davi reinar, quando Davi reinando nesse tempo, houve esses 3 anos de fome. Então veio ali uma consequência sobre o povo, sobre aquele reinado, naquele momento que Davi estava ali junto com aquele povo reinando. E quando chegou ali, Davi perguntou a Deus: por que está acontecendo isso? O que está acontecendo, Senhor? Fala para mim. E Deus falou para ele como ele fala conosco. Quando nós vamos até Deus, perguntar o que está acontecendo com as nossas vidas, com a nossa casa, com a nossa família, com o nosso povo, Deus nos responde. E Deus respondeu a Davi falando que era por causa da casa de Saul que eles tinham matado, eles tinham assassinado o gibeonita. E o sangue do gibeonita estava clamando na terra. Eu não sei se muitas vezes na história minha, na minha casa mesmo, teve gente que o sangue foi caído na terra. E muitas vezes Deus ele traz sobre nós uma sentença, uma causa, sem a resposta daquilo que aconteceu. E aqui nesse tempo também tinha isso. Não tinha uma resposta, que Deus tinha ali trazido uma sentença de não chover no corpo. Pode deixar ele, fique em paz, fique em paz, deixa ele, já é calmo. Deixa ele fazer o que ele quer, tá bom? Deixa ele quietinho aí, já ele vai ficar na bênção. E ali houve aquela resposta de Deus para Davi. E quando houve a resposta de Deus para Davi, o gibeonita chegou a Davi e falou: Davi, eu quero a solução do meu problema. Como nós hoje queremos também uma solução para quantos problemas que nós tivemos. Muitas vezes nós olhamos para uma situação e falamos: Deus, até quando? Aqui houve 3 anos de uma situação adversa que todo o povo pagou. A fome veio, não tinha chuva, não tinha terra para plantar, tinha terra, mas a terra estava seca, não tinha nada. E quem tinha feito isso era Deus. Deus, muitas vezes nós não entendemos o que Deus está fazendo conosco. Muitas vezes nós queremos saber o que Deus quer estar fazendo, e hoje Deus está falando para nós que houve ali, nessa situação, uma consequência muito difícil para eles passarem. Mas quem passou não foi o Saul.
Saul foi o que ordenou acontecer a morte de Gibeonita, mas não foi ele que pagou por isso. Foi os próprios filhos. E ali chegou a consequência que o gibeonita chegou em Davi e falou: o que você quer? Nós temos uma palavra lá do cego falando: o que queres que te faça? E ele chegou também e disse isso aqui para Davi. Davi falou para eles: o que vocês querem que eu faça? No 3 ele fala isso. E disse-lhe, pois, Davi a gibeonita: o que queres que eu te faça? E eles satisfeitos deram que ao abençoasse a herança do Senhor. Então os gibeonitas disse: não é por prata e nem por ouro que temos questão contra Saul. Nós queremos que você dê para nós 7 vidas, 7 pessoas. E ali Davi teve que ceder 7 filhos, 7 herdeiros de Saul para morrer enforcado. E eles pediram ali para eles que precisava de 7 homens. E ali havia a Rispa, que tinha 2 filhos, e a Merabe, que tinha 5. A Merabe era para casar com Davi. E Saul, pela arrogância de Saul, ele não deu os filhos, a filha, para casar com Saul, com Davi. E quando chegou nesse momento do cumprimento da palavra de Deus na vida da casa de Saul, os filhos de Merabe, a Merabe era para casar com Davi e casou com Adriel. Aí você fala assim: mas era para mim casar com esse, eu casei com esse. Não importa com quem você casou, importa que Deus está te salvando lá na frente, ou está te cumprindo um propósito com você lá na frente. E Davi foi salvo, porque os filhos de Davi seriam os que seriam enforcados. E quando chegou a casa o momento ali de cumprir, os filhos de Merabe foi 5. E o filho de Rispa foi 2. E os filhos ali no momento que a Merabe foi enforcada, os filhos dela ali, os 7 filhos, todos os 7 foram enforcados no mesmo momento, no mesmo instante, né? E ali chegou o momento que a Rispa, no 10, a Rispa se tornou como uma mulher forte, uma mulher sábia, uma mulher que teve coragem de lutar pela situação que estava acontecendo com a sua família. Os filhos já teriam sido enforcados, não teria mais vida, não teria mais solução para a situação que Rispa estava vivendo naquele momento, mas ali Deus estava cumprindo um propósito de Deus sobre aquela família, sobre aquele lugar, sobre aquele país, sobre aquela cidade de Israel. E quando chegou ali no momento, Rispa falou assim: a situação que eu tenho que fazer é pegar um pano de silício e ir para Cristo, buscar a Cristo, correr até Cristo. Eu quero dizer para você nessa noite que muitas vezes nós precisamos de colocar esse saco de silício, esse buscar a Deus, esse exaltar o Senhor, esse engrandecer o Senhor. É carinho. Deixa ele. Deixa ele, que ele quer que te toque você. Toque. Quer não? Toque. Ele não vai querer. Amém? E aqui a palavra do Senhor diz que a Rispa, quando viu tudo aquilo acontecer, ela correu até o lugar que os filhos tinha sido enforcado. E ela ficou ali 6 meses guardando o corpo dos seus filhos. E de dia a ave do céu não podia comê-los, chegar perto, e nem à noite as feras do campo viam. Então ela teve ali que tomar uma atitude, ela teve que tomar uma decisão de guardar aquilo que já estava morto. Nós guardamos aquilo que é vivo. Nós guardamos aquilo que é bom.
Mas aqui Deus ele nos ensina que nós precisamos preservar a vida. Mas não tinha mais vida, pastora. Como que vai ficar perto de um defunto, guardando 7 defuntos? Imagine nós quando alguém morre, irmãos. Hoje eu estava escutando uma mulher que cuida de corpo. Ela fala que nós, em 5 minutos, por isso que já enfia na terra, viu, irmão? Não deixa fora, porque senão o negócio fica feio. Fica podre. Um dia eu fui num velório que eu falei, fecha esse caixão, que o homem vai explodir. Que ele já estava tinindo. A cara dele foi pro vidro. Eu falei, não deixa mais ninguém chegar perto. Fecha esse negócio. Porque ela falando, a irmã que conhece, né, que trabalha com o corpo, ela fala que quando nós morremos, começam os gases a explodir. Eu não sei o nome dos gases que nós temos, né? Nós sabemos que temos um que anda para lá e para cá, que coisa, mas quando nós falecemos, todos eles entram em ação. Imagina aquela mãe olhando para o filho, ali em decomposição, porque em 6 meses já tá tudo pronto para ser destruído. Né? Começa a descer líquido, a soltar uma água preta, um trem, coisa. É horrível. Porque você pode ver que nós vamos num velório e aqui não está muito bom, não, cheiro. Agora imagine ele sendo destruído e aquela mãe ficou perto, guardando. As aves do céu não vai chegar perto. E nem os animais do campo de noite vai vir. Ela vigiou aquela circunstância para não ser destruído os corpos daqueles filhos e daqueles sobrinhos. E muitas vezes nós precisamos disso. Nós precisamos de ter estratégia. Qual é a estratégia de espantar aves do céu? Nós sabemos que somos atingidos todos os dias. Satanás, ele luta contra as nossas vidas e nós precisamos guerrear. Nós precisamos ter as armas certas. Nós não podemos andar despercebido com nada. Nós precisamos estar atento a todas as coisas. E aquela mulher vigiou 6 meses procurando um refúgio. E ali não teve ninguém para levar. Aquela cidade estava sem água e sem comida. Então já não tinha ninguém para levar nem comida e nem água para refúgio dela. Não tinha ninguém para levar um pano. O único pano que ela pegou foi um pano de silício, que é um pano de saco, para se humilhar na presença do Senhor, que é a rocha. Muitas vezes nós precisamos ir até o Senhor e se humilhar diante do Senhor. Falar, Senhor, não foi eu que pequei, mas esse pecado está vindo sobre mim. Aquela rispa, irmão, desculpa, ela é concubina de Saul, ela não é a esposa original. Eu falo dessa maneira. Ela não era a principal, ela era concubina. Ela não era a esposa que foi ali, fez tudo bonitinho, não. Ela era concubina e caiu sobre ela a sentença, o julgamento de Deus. E aqui Deus, no final, quando eu li aqui, eu falou, aí Deus aplacou a ira, quando tudo foi feito certinho, da maneira que Deus queria, aí sim aplacou a ira. Aí você olha assim e fala, pastora, mas por que Deus ele daria para vocês uma mensagem dessa tão difícil? Tão difícil de falar de morte, falar de pessoas que estão sendo destruídas, já acabou, não tem mais vida, não vai voltar. Mas Deus, ele falou assim que tudo isso tem algo grande para nos ensinar. Tem algo maravilhoso para nos colocar em liberdade. E eu falei, Senhor, eu quero essa liberdade. Eu quero, Senhor. Aí você vai falar assim, mas pastora, a palavra que vocês ficaram ali, ó, foi vestida de silêncio, vestida de silício. Aqui fala que ela pegou um pano de silício e foi para a penha, ela foi até Jesus. Mas o que eu vou fazer até Jesus com a minha humilhação? Eu vou me humilhar diante de Deus. E vou falar, Senhor, eu pequei aqui, eu fiz assim, eu faço assim, mas Senhor, eu vou ficar aqui. Eu quero ver meus filhos libertos.
Eu quero ver meus filhos curados. Eu quero ver meus filhos restaurados. Senhor, não importa a circunstância das coisas. Importa que eu quero ver a tua glória sendo manifesta na minha casa. Aleluia. Porque Deus é maravilhoso. Ela não desistiu, ela não olhou para ninguém. Ela estava só. Quando alguém imagina quando aqueles homens foram levar aquele jovem para ser enforcado. Talvez um riu. Porque aqueles que queriam que aquilo acontecesse, aqueles outros familiares deles já tinham sido mortos. Imagine quando você está diante de um ódio. Você já ficou diante de gente com ódio? Eu tenho vivido isso. Quando a pessoa grita lá com seus ódios. Eu vou matar vocês. Vem matar. Vem. E nós precisamos ser fortes no Senhor e olhar para aquela pessoa e falar: eu te amo. Só o amor de Jesus te salva. Só o amor do Senhor muda a tua história. E aqui aquela mulher olhou para tudo aquilo e falou: eu vou ficar aqui. Diante de generais, diante daqueles que tinham a ordem de Davi para fazer aquilo, os gibeonitas todos ali querendo aquela vingança, e ela falou: eu vou ficar aqui com o meu saco de silício e vou proteger os meus filhos. Porque lá em Deuteronômio fala assim, que quando os filhos ou as pessoas que forem enforcadas ficassem no ar, no vento, no tempo, e as aves do céu e os bichos, as feras, viessem comer aquele corpo, eles eram malditos. Eles já tinham morrido, mas eles seriam malditos para todo sempre. E aquela mulher falou: não, os meus filhos vão ter um enterro honrado. Eu quero dizer para você que talvez muitas vezes na sua vida, quantos sonhos você já enterrou? Quantas lutas você já passou e falou assim: isso aqui já não tem mais jeito para mim. Eu nem vou mexer porque vai doer meu coração. Meu coração vai ficar talvez abatido, eu vou chorar, eu vou ficar triste. Não, eu quero dizer para você, continua olhando e falando: ainda não tem honra nisso, eu quero honra, Pai. Eu quero a minha honra, eu quero que essa causa seja mudada, essa história seja mudada, ser guardada. Eu vou ficar aqui, Senhor, esperando alguém mover o coração de alguém para que a minha história seja mudada. Porque Deus é fiel nos seus propósitos. Deus é bom na sua palavra. Ele diz que Ele é um Deus que cuida de nós em todo tempo. Ele não deixa nós. Até quando nós erramos. Saul errou. Saul não cumpriu o voto que ele fez. Quando ele foi reinar, ele já sabia que tinha ali os gibeonitas. Os gibeonitas era o povo que dava água no altar do Senhor. E rachava lenha. Para que não apagasse o incenso, não apagasse o fogo da presença do Senhor. Eles eram um homem que Josué teve ali um pacto, fez aliança com eles, e Saul, quando veio, só tinha que cumprir aquilo que o outro já tinha feito, e ele não cumpriu. Ele ficou ali bravinho, ele falou com a raivinha dele, ele foi lá e matou todos eles. Eu quero dizer para você que muitas vezes nós não matamos, irmãos, mas nós matamos com a palavra, com a boca, com a nossa palavra nós matamos. Você sabia que você mata seus filhos todos os dias quando você fala coisa ruim para eles? Você tem que falar para os seus filhos que todo tempo ele é abençoado. Mesmo que você olhe e fale: não é uma bênção. Talvez a sua cabeça possa falar, mas a sua boca tem que pronunciar: eles são uma bênção. Meus filhos são uma bênção. Eu vou amar meus filhos. Eles fizeram dessa maneira hoje, mas amanhã eles vão mudar. Porque eu creio. Eu vou estar aqui vigiando para dizer que os meus filhos são uma bênção. A minha casa, eu sempre digo isso. A Estela está aqui hoje, a melhor casa que ela ficou é a minha. A minha casa, a minha família, meus filhos. Porque, não tem outro lugar, irmão. Você pode ir na casa mais chique, irmão. Eu não sei se já teve essa experiência. De um lugar mais chique. Quando você entra no portão da tua casa e fala: essa casa é minha. Até o ar parece que abraça você assim, traz paz pro seu coração. Você pode ir no lugar mais chique do mundo, mas
quando você chega dentro da sua casa, parece que revigora a sua energia. E quando você olha para os seus filhos, eu não tenho costume de ver filho dormindo, porque eu durmo primeiro que eles. Graças a Deus que eu não tive esse costume de ficar olhando, a carinha dele bonitinho, não. Eu durmo primeiro e acordo mesmo. Então eu não vejo nem dormindo e nem eles acordando, porque quando eles acordam eu já estou de pé, né? E eles já eles levantam também, não fico observando, mas quando eles eram pequenos eu observava eles. E é tão maravilhoso esse tempo que a gente pode ver os olhinhos dele, olhar para eles e falar assim, esses são meus filhos. E o que você tem falado para os seus filhos? Essa mãe olhou, talvez olhou para os filhos e falou, eu queria que vocês tivessem vivo, eles estavam mortos. E elas olhou e ela vigiou 6 meses perto dele. Quanto tempo você tem vigiado perto dos seus filhos? Quanta palavra de bênção você tem soltado para os seus filhos? Hoje ele ainda ouve. Quantas palavras? Talvez você já falou que hoje você ama os seus filhos. Você abraçou os seus filhos. Você sentiu que eles estão aqui. Muitas vezes nós não temos esse hábito, a correria do dia a dia, o tempo da situação. Muitas vezes é correria de fazer tantas coisas e nós esquecemos do principal. Essa mulher, ela teve que pagar um preço pelo seu marido. E ela teve que cumprir algo para que Deus descesse água, chuva do céu, sobre o corpo deles e cair sobre a vida dela, caiu sobre ela a ira e a raiva e o cumprimento da palavra do Senhor. Mas depois Deus falou assim, que quando a atitude que ela teve, Deus moveu o coração de Davi e ele foi lá e deu, deixa ele, deixa. E Deus deu a Davi, a Rispa, a vitória de vir e enterrar os seus filhos, depois de 6 meses. E ali havia Saul e Jonatas, que era o filho de Saul, já tinham sido mortos. E não tinha sido sepultado na sepultura do seu pai. Porque era um princípio de quando as famílias morressem, aquela casa, aqueles filhos todos ficavam juntos. E Davi fez isso, falou, vai lá, pega os ossos de Saul, pega os ossos de Jonas e tragam e sepultam juntos. Traga honra sobre essa família, traga honra sobre essa casa, traga honra sobre essas pessoas que já não têm mais vida, mas já trouxe ali não somente honra aquelas pessoas que morreram, mas trouxe honra sobre a cidade, sobre o povo de Deus. Eu quero dizer para você que depois que tudo isso foi cumprido, houve a sepultura aberta, o pai ali de Quis, o pai de Saul já estava enterrado, que era o Quis, e ele diz que Deus aplacou a ira. Deus acalmou a circunstância. Eu não sei o que Deus tem que acalmar na sua casa. O que Deus tem que acalmar na tua história. O que Deus tem que fazer sobre a sua vida. Situação que trouxe tantas lutas que você olha assim e fala, mas Senhor, está tudo morto. Já tem dor, já tem angústia. Eu já tenho sofrimento demais. Eu não tenho mais força para vencer. Eu olho para tudo e não tem mais saída, mas eu quero dizer para você, continua pegando o seu pano de silício e indo para a rocha. A rocha é Cristo. Jesus é a solução de toda a circunstância da nossa vida. Não tem uma que Deus não soluciona. Não tem uma que nós pedimos a Deus em oração, Deus não traga a resposta. Davi orou e houve resposta. E houve ali o acalmar de toda circunstância. O que você tem pedido para Deus acalmar na sua vida? O seu casamento? A sua casa? A sua vida? A sua luta? O seu dia a dia? Que você muitas vezes não tem conseguido vencer? Quantas lutas nós temos passado?
quantas circunstâncias temos que enfrentar. Mas a palavra do Senhor diz que Ele aplaca a ira. Mas quando nós cumprimos com aquilo que Ele quer, quando nós voltamos para Ele, Rispa, só Rispa foi até aquele momento de ver os filhos e os sobrinhos serem enforcados. Meribá, ela fugiu. Talvez ela ficou na casa dela abatida, angustiada. Tinha duas mães, mas uma foi corajosa. Muitas vezes nós temos a diferença de um e de outro. Um que é mais ativo, o outro que corre fazer a vontade do Senhor e o outro que se fecha. Qual é você? É aquele que corre atrás? Que não deixa desistir, não desiste das coisas que tem que passar? Ou você é aquele que olha e fala, não, eu vou ficar aqui até ver a minha vitória? Quem é você? Como você tem olhado para Cristo? Como você tem ido até Cristo? Ou você tem que só olhado para a circunstância de luta, de adversidade e não tem visto o que Deus quer sobre a sua vida? Porque se você tem orado, Deus tem respondido o seu coração. Deus tem trazido sobre nós as bênçãos. Nós louvamos a Deus com o hino de Lázaro. Lázaro era amigo de Deus. Maria e Marta eram amigas de Deus. E houve a morte. E quando Marta e Maria viu Jesus, ela falou a mesma coisa. Senhor, se o Senhor estivesse aqui na minha casa, Senhor, o meu irmão não teria morrido, não teria acontecido tudo isso, Senhor. O Senhor deixou eu ficar, eu a mandei avisar, Senhor. O Senhor não veio por quê, Senhor? Quantas vezes nós falamos isso para Deus? Senhor, porque o Senhor não me orientou. Senhor, porque o Senhor não falou para mim claramente, eu não entendi o que o Senhor falou. Eu não sabia que eu ia passar essa luta. Se o Senhor tivesse me avisado antes, eu não teria passado essa angústia. Porque quando nós estamos debaixo ou na frente de um sepulcro, irmão, acabou. Eu gosto muito de cemitério. Esses dias que eu não tenho ido muito, porque eu fui tanta luta esses dias, que eu falei, não quero mais esse lugar. Tira esse lugar do meu caminho, Senhor. Não quero nem ver meu cachorro na frente. Né? Quando você vê uma madeira assim, você fala, é bom que eu quero pouco. Madeira, só não quero ver mais. Marrom, escuro, assim, não quero ver mais. Não. Quero ver coisa tudo claro. Né? E aí eu olhava assim para aquela circunstância e falava, não tem. Eu brinco lá, vou no cemitério, falo, eu desci lá embaixo, ninguém me deu café. Eu subo aqui também, ninguém me dá. Né? Não tem ninguém que fala comigo. Não tem mais. E Lázaro e Marta, ela foi lá. E quando Jesus chegou na casa dela, engraçado que ele levou ela lá. Irmão. Muitas vezes nós não queremos ir no sepulcro. Mas você tem que ir no sepulcro. Para tirar o que você matou lá dentro. Quantas coisas você matou dentro de você? Quantas coisas você tem que esperar Jesus tirar a pedra? E a pedra, irmão, não é Jesus que tira, é você. A dureza do nosso coração, quem tem que tirar é nós. É nós que temos que olhar para o nosso coração e falar, Senhor, eu errei aqui, mas me ajuda a consertar. Senhor, eu fiz errado, Senhor, mas me ajuda a consertar. Lázaro só estava enfermo. Mas Jesus, Ele é o dono da vida. Ele pode trazer tudo diferente para você e para mim. Ele pode fazer coisas grandes e tremendas sobre a sua vida. Você só está olhando para uma coisa e Deus está olhando para um monte de coisa. A Rispa só estava olhando para 2 filhos e para os 5 sobrinhos. E Jesus estava olhando para a vida dela, para a restauração do coração dela e para a restauração de um monte de gente que estava todos com fome. Todo o país de Israel estava passando por uma luta e Deus estava olhando para tantas circunstâncias. E eu quero dizer isso para você, através do teu milagre você vai alcançar muitas pessoas. Pela sua vitória, Deus vai olhar e vai fazer um milagre na sua vida e você vai contagiar o povo. Porque Deus é fiel, Deus é maravilhoso.
Não tem nada impossível para Deus. Lázaro já estava 4 dias lá. Ele estava feio também. E ele saiu para fora. Ele voltou para a vida. Eu quero nessa noite dizer para você, sai para fora. Fala o teu nome. Senhor, chama eu. Chama o meu nome, Senhor, Edneia. Traga eu para fora de novo. Faz eu viver. Faz eu ter alegria, Senhor. Torna a dar-me a alegria da tua salvação. Enche o meu coração de gozo, de paz, Senhor. Senhor, que essa circunstância toda que está ao meu redor, Senhor, não tire o brilho da tua presença. Porque Deus é fiel. Muitas vezes nós olhamos e falamos, alguém pode olhar para nós e falar, não tem mais saída. Não importa. Se tiver muita gente ecoando a mesma coisa, mas é melhor ainda. Porque o grito da vitória vai ser maior. O grito da vitória vai ser maior. E o nome do Senhor vai ser glorificado nessa situação. Jesus, ele levou aquele povo lá para aquele sepulcro. E falou, está todo mundo aqui? Pai, eu sei que o Senhor sempre me ouve. Deus, ele sempre nos ouve, irmão. Ele sempre vai nos ouvir. Ele sempre tem uma saída para a circunstância que nós temos vivido. Sempre. E ele chamou Lázaro para fora. E trouxe vida de novo. Eu quero dizer para você que toda circunstância que tem você passado, Deus nessa noite quer trazer vida. Não importa o tempo, não importa o cheiro, não importa a circunstância, não importa se é teu irmão, é sua família, é um parente, porque o parente, irmão, a palavra do Senhor diz assim, que o nosso inimigo não é o de fora. Os nossos inimigos são os de dentro. Muitas vezes é dentro do nosso lar, dentro da nossa família, dentro da nossa casa que tem as adversidades, mas nós precisamos vencer e saber que Deus está no controle de todas as coisas e o nome do Senhor é glorificado, porque Ele é fiel, Ele é poderoso e Ele trouxe Lázaro para fora, Ele trouxe Rispa para a vida e Ele levou ali o rei Davi para cumprir tudo aquilo que precisava ser cumprido. Eu quero dizer para você que nessa noite nós possamos mexer no coração de Deus, mover o coração de Deus, do Rei dos Reis, do Senhor sobre as nossas causas, sobre as nossas vidas e trazer sobre nós a liberdade na presença do Senhor, a graça e o nome do Senhor ser glorificado. Não tem luta que Deus não traga vitória. Não tem vida que Deus não mude. Não tem circunstância. Porque essa circunstância aqui era para tudo acabar. Rispa era para sair derrotada. Ela saiu vencedora. E ainda foi honrar aqueles que tinham partido. Aí você vai falar, pastor, mas faleceu, morreu, pastor. Não, quando nós morremos ainda tem vida aí. A palavra do Senhor diz que quando nós partimos para irmos embora dessa terra, né, morremos, ainda tem a esperança da ressurreição, ainda tem a esperança de Jesus voltar e vir nos buscar. Esses corpos vão ser ressurretos, eles vão ir para Cristo. Então a nossa história não acaba aqui, a nossa luta não acaba aqui, e o nome do Senhor é glorificado. Amém? Porque Ele é fiel, soberano e digno de toda a honra e de toda a glória. Amém? Eu queria dizer isso para você. Não importa o tempo, não importa como você tem vigiado, mas eu quero dizer para você, coloque o seu pano de silício e vai para a rocha. Vai para Cristo. Corre a Cristo. Coloque toda a circunstância da tua vida na mão do Senhor, que Ele é fiel e poderoso para trazer vida, e vida em abundância, para que nós possamos viver, em nome de Jesus. Amém? Eu queria estar orando com você, né? Nós cantamos aqui que Deus é poder, Deus é cura e Deus é vida. Amém? Eu queria também orar, né? Pedir oração pela vida do Jorge, da Bruna, né? Hoje estourou tudo a boquinha dele de novo, ele tem 2 aninhos. Ele está agora, deu desinteria nele, ele está desde semana passada, encheu de ferida na boca dele,
né? Deu até pulso, né? Dá dó do menininho, está até miudinho já, tá até o peitinho dele acabou. Mas que Deus entre com a graça ali e dá força para ela, né? Restaurar a saúde daquela criança, em nome de Jesus. Porque Deus é fiel e poderoso na sua batalha e peleja, amém? Vamos colocar de pé e vamos estar orando, colocando diante do Senhor. E não esqueça, irmão, que tudo que nós fazemos tem consequência. Deus perdoa qualquer pecado, mas a consequência nós pagamos. E quando nós pagamos, nós temos que ser risco, ir para Cristo, ficar vigilante, vigiar de dia e vigiar de noite, e orar ao Senhor, pedindo graça, para que Ele dê a nós, em nome do Senhor, ser glorificado. Amém? Vamos estar orando. Coloca a sua vida na mão do Senhor. Coloca aquilo que você tem pedido, aquilo que tem ansiado a tua alma nessa noite. Talvez é o seu casamento, talvez é a sua vida particular, até a tua vida emocional. Muitas vezes você está abalada, muitas vezes você está triste, mas deixa Deus agir na sua vida, porque Ele é fiel e poderoso para curar e para trazer vitória em nome de Jesus sobre a sua vida. Pai, nesse momento nós queremos te louvar, Senhor. A tua palavra diz, Senhor, que através de Saul houve toda essa circunstância sobre esse lugar, Pai, sobre essa cidade, sobre Israel, Pai. Ali houve fome, ali houve morte, Pai, ali houve choro, houve angústia, houve perca de vidas, Pai. Mas a tua palavra diz também que houve honra. E nesse momento eu clamo a Ti, Pai, sobre cada vida aqui, Senhor, que a tua paz, Senhor, que excede entendimento humano, venha sobre nós, Pai, trazendo uma paz, Senhor, que vem de Ti, Senhor. Não deixa nós ficarmos confiando em coisas, nem confiando em homem, Pai, mas nós confiamos na Tua palavra. A Tua palavra diz, Senhor, que ao mover o coração do rei, o rei chegou ali, Senhor, e ordenou que houvesse honra. E nesse momento nós necessitamos, Senhor, de qualquer área da nossa vida que precisa de honra. Senhor, traga nessa noite. Precisamos de libertação, precisamos de perdão perdoado, precisamos de conserto contigo, precisamos, Senhor, de renovar a nossa vida no teu altar, Pai, porque um dia tu virás buscar a tua igreja e nós precisamos estar contigo, Senhor. Toma cada vida nas tuas mãos, toma cada criança nas tuas mãos, Pai, abençoa cada vida aqui, Senhor, e a cada lar representado, abençoa os maridos, Senhor, que os maridos não sejam loucos como Saul, Pai, que venha trazer consequência na casa, mas que traga, Senhor, como Davi, Pai, um homem que vem, Senhor, com coragem para restaurar a circunstância, para restaurar a família. Senhor, traga o teu Santo Espírito agindo nas nossas vidas, agindo em cada lar aqui, Senhor, de um modo glorioso. Toma, Senhor, a cada vida, nos ajuda, Senhor. Senhor, nós somos fracos, muitas vezes somos dependentes, Senhor, de tanta circunstância, de coisas financeiras, de família, de luta, Senhor, de casamento frustrado, de casas frustradas, Senhor, de dores na nossa alma, Pai, que já vem de anos, Senhor, mas nós pedimos a Ti nessa noite, que Tu traga, Senhor, a Tua paz, Senhor, a paz, Senhor, que vem de Ti, Senhor. Nos ensina a crer na Tua palavra, Senhor, como Marta e Maria viu o milagre, Pai. Nós queremos ver e sermos participantes do milagre, como Rispa, Pai, operou ali, Senhor, vigiou ali 6 meses, Senhor, esperando, Senhor, a chuva cair do céu. Senhor, eu creio que a bênção virá de Ti, Senhor. Não deixa nós olharmos para um lado e nem para o outro, mas que nós possamos olhar para Ti, Pai, e saber que Tu és o Deus que responde. Quando nós elevamos os nossos olhos ao monte, do monte vem o nosso socorro. Visita cada vida de um modo glorioso, Pai, que a paz que excede o entendimento humano caia sobre nós, repouse sobre os nossos corações, Pai, que todo coração aflito, como nós lemos, Senhor, no começo, a minha alma, Senhor, abate, Senhor, e muitas vezes as pessoas perguntam, aonde está o nosso Deus? O nosso Deus é Tu, Senhor, fiel e poderoso, na peleja e na batalha, para pelejar as nossas causas e nos põe em liberdade. Senhor, se alguém necessita, Senhor, de vida, a vida financeira, Pai, abençoa. Senhor, se alguém precisa de amor, Senhor, de paz, Senhor, venha trazer nessa noite, Senhor, alegria no coração. Senhor, que nós possamos sobressair
toda essa circunstância. Nós não temos passado como risco, papai, mas nós estamos aqui de dia e de noite, pai, vigiando. 6 meses, Senhor, nós vamos ficar nessa igreja, orando e clamando, Senhor, pelas vidas que vieram, pelas pessoas que entraram neste lar, Senhor, pela casa da Bruna, Pai, pela vida do Jorge. Cobre, Senhor, aquela criança com o teu sangue, dá graça sobre ele, Pai. A praga, Senhor, a ira, a circunstância, Senhor, que tem vindo sobre aquela criança, Pai, de mês em mês, Senhor, ele tem ido para o hospital, Senhor, passado por luta, Senhor, mas nós clamamos nessa noite que haja tu, Senhor, a cura sobre ele, porque tu levou, Senhor, toda a nossa enfermidade na cruz do Calvário, e nós clamamos a ti, Pai, haja cura sobre essa criança, Pai, de um modo especial, que a boquinha dele venha a ser restaurada, que o seu intestino venha a ser restaurado, que a saúde dele venha a ser perfeita, e o teu nome venha a ser glorificado, Pai. Nós clamamos a ti, Pai, pedimos a ti a paz sobre o coração da Bruna, sobre o seu lar, Pai, sobre a vida do Marcelo, sobre os outros seus filhos, Pai, e cumpra, Pai, o teu propósito sobre aquele lar. Nós abençoamos, Senhor, com toda a sorte de bênção, abençoamos a cada vida. Obrigado pela vida da irmã Estela, obrigado pela vida da Bruna, obrigado pela Vitória, Pai, obrigado, Senhor, pela Loá, Senhor, obrigado, Senhor, pelas crianças, Senhor, pelo Júnior, Senhor, e pelo Senhor, o Braio, Pai, toma ele nas tuas mãos, Pai. Abençoa, Senhor, essas vidas. Senhor, tu és o Deus fiel, Pai. Tu és o Deus que trouxe, Senhor, para receber de ti, Senhor. E que eles possam, Senhor, ser abençoados de um modo especial nessa noite, Pai. Abençoa, Senhor, a cada lar, o lar da Gislane, Pai, o lar da Vilma, o meu lar, Pai. Guarda os nossos lares debaixo do teu sangue, as nossas vidas, Senhor, a cada membro da nossa família, Pai. Alcança, Senhor, que estão perto e aqueles que estão longe, Pai. Usa, Senhor, as tuas mãos soberanas e abençoa, Pai. E aplaca toda a ira que tem vindo sobre nós, Pai, pelas nossas faltas, pelas nossas negligências, pelos votos que fizemos e não cumprimos, Pai. Guarda nossas vidas na tua presença e que o teu nome seja glorificado, Pai. E aquilo que não falei, Pai, ministra o coração de cada um e que cada um venha ler toda essa palavra do 1 até o 14, Pai, e vai entender, Pai, e ponha sobre eles a sabedoria para que eles venham entender, Pai, o teu propósito e a tua vontade. Em nome de Jesus, nós abençoamos esse culto com toda sorte de bênção, em nome de Jesus. Amém, amém. Aplauda ao Senhor. Amém. Aleluia, Deus é fiel, amém? Eu falei errado o nome dos meninos de novo, né? Mas o pastor fala aí certo. Amém? Em nome de Jesus. Amém. Falou certo, não falou? O Júlio e o Brian. Essa é a dupla. Amém? E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e nosso Pai, a comunhão e a consolação no Santo Espírito de Deus esteja com a Igreja Vitoriosa de Jesus Cristo aqui reunida, e todos os irmãos digam amém. É encerrado em nome de Jesus. Cumprimento seu irmão com a paz, Senhor. Gentileza, não esquece da pastora Néia, não vai embora sem cumprimentá-la. Não esquece da Vitória, não esquece da irmã Estela, não esquece da irmã Vilma, não esquece da Gislene. E se sobrar um abraço aí da Eloá, e se sobrar um abraço aí no final, me dá. Amém? Em nome de Jesus.